Matheus Teixeira vai comentar o assunto para a gente. Matheus, o que a gente tem ouvido que sai dos gabinetes dos senadores, primeiro, rechaçam de toda maneira um voto contrário a esse relatório da Elisiane Gama. Provavelmente o relatório vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois o lobby tem que ser feito na cabeça do Senado, com o Davi Alcolumbre, porque cabe a ele pautar isso em plenário ou não. O argumento que sai dessas representações é de que é preciso esperar o trânsito em julgado dessas decisões para que haja a perda da aposentadoria e do cargo. Agora, o que a gente também ouve bastante como contra-argumento, até dos senadores que são favoráveis à medida, é que os juízes acabam se valendo desse corporativismo e aí as ações ficam anos e anos e anos sendo julgadas, ou seja, um colega julgando o outro e não tem fim. E aí, durante esse período, o juiz, que muitas vezes cometeu um crime grave, gravíssimo, recebe essa aposentadoria. É justamente no cerne da questão que vai a medida do Flávio Dino, acabar com a aposentadoria compulsória. Perfeito, Tainá. Houve uma ampliação aí da pressão das categorias de juiz, promotor em relação a essa decisão, por entender que ela não para de pé na palavra de associações de classe. Mas fato é que sim, até o momento o que a gente vive é uma morosidade muito grande da justiça. Vamos explicar. O CNJ, ele julga, sim, os juízes e a punição máxima que ele aplica é a aposentadoria compulsória com os vencimentos proporcionais. E depois dessa ação, vai para a Justiça Comum uma ação civil para discutir a perda do cargo. Não pode o CNJ hoje determinar a perda do cargo, não podia até a decisão do ministro Flávio Dino. E isso passa a correr na Justiça Comum, mas ocorre que é exatamente o que você falou, Tainá. Tem o CNJ uma celeridade um pouco maior para analisar esse tipo de caso e ele é determinada a aposentadoria compulsória e quando vamos para a Justiça Comum para discutir a perda de cargo, isso leva muitos e muitos anos e acaba que, ao fim e ao cabo, apesar de fato existir uma ação para perda de cargo decorrente da decisão do CNJ, que é o argumento da AJUF, da Associação dos Magistrados Brasileiros, isso demora muito e acaba que prevalece mesmo a aposentadoria compulsória e por muitos anos ele fica ganhando esse dinheiro enquanto corre a ação civil de perda de cargo, mas isso leva muito tempo. Outro argumento que eles têm apresentado é que a decisão do CNJ é de um conselho composto por pessoas com muita influência política, porque dos 15 cargos, 6 são de membros escolhidos pela Câmara, pelo Senado, que precisa da chancela do Parlamento. Portanto, que ali tem uma influência política que poderia prejudicar a autonomia dos juízes. Mas fato é que, apesar desses argumentos terem uma razoabilidade, fazerem um certo sentido, na prática eles não param de pé. Porque, na prática, a ação civil de perda de cargo demora muitos anos e os juízes ficam por anos e anos, depois da aposentadoria compulsória, ainda ganhando dinheiro, mesmo que tenham cometido uma infração muito grave. E agora, o ministro Flávio Dino, que tem uma perspicácia política, sabe ler o momento da política, está vendo o Supremo sob ataque, fez com essa decisão, trouxe um pouco o Supremo para a pauta positiva, uma pauta que dialoga com a sociedade, porque não é razoável que os juízes, mesmo cometendo uma infração gravíssima, tenham aposentadoria compulsória, enquanto corre na Justiça Comum uma ação sobre a perda de cargo que muitas vezes levam mais de uma década. Portanto, os argumentos até podem fazer sentido, mas na prática a gente vê que eles não dialogam com a realidade, Uribe e Tainá.